no meio da rua. E para falar mais sobre essa situação, a gente vai conversar agora com a Eliana Maria, que é uma brasileira que mora há 35 anos no Equador. Ela está em Quito nesse momento. Eliana, bom dia para você, bom início de tarde aqui pelo horário brasileiro. Eu te pergunto sobre a situação, né? Como é que você está acompanhando tudo isso aí no Equador, em Quito? Bom dia, Diego. Bom dia, Thales. Bom dia a todos. Bom, a gente está acompanhando todas as notícias com muita apreensão, com muita cautela, com receio também do que está acontecendo e fechados dentro de casa. A gente não quer sair, né? Quem pode ficar dentro de casa, que não tem que sair, o que eles estão aconselhando é que a gente fique em casa, que a gente não saia para evitar qualquer problema. É, é, Me lembra um pouco isso que está ocorrendo aí com o que ocorreu aqui no Brasil na época do PCC, com Alckmin, na época do governo Alckmin. É, a- Aí no Equador, vocês estão atribuindo aqui com o PCC, com o governo Alckmin, se tentou atribuir uma certa culpa ao governo do Estado pela reação do PCC. Aí no Equador, tá se atribuindo alguma culpa ao governo ou não para essa situação, para essa reação do tráfico aí? Eu creio que atribuir ao governo atual seria, como mínimo, ingênuo, porque eles estão entrando agora, né? Tem muito pouco tempo que esse governo assumiu. Poderíamos, talvez, culpar o governo anterior, que realmente isso já veio sucedendo no governo dele e não tomou uma medida mais drástica com relação a isso. E aí eu poderia dizer que sim, mas não poderia, eu acho que de nenhuma maneira, culpar o governo atual, porque essa crise não é de agora, ela já vem Claro. desde praticamente depois da pandemia que começou realmente esse problema, né? Então, e vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. Então, tem sinais de que isso poderia, né, ou estava aumentando, e os governos anteriores não tomaram nenhuma atitude para parar isso, né? Inclusive tivemos o atentado contra um dos candidatos à presidência da República. Então, tudo isso, se não toma uma atitude, obviamente vai desencadeando uma coisa cada vez pior, que é o que nós chegamos aqui agora, que praticamente o governo já não tem controle sobre as prisões, né? E agora é uma guerra declarada entre as gangues e o governo. Então, e nós, como cidadãos, estamos no meio disso, é bem complicado. A Bom, impressão que a gente tem aqui é que realmente, nesse momento, aí no Equador, há uma união nacional em torno do atual governo contra o narcotráfico. É isso mesmo? O que a gente percebe é isso, né? Que parece que todos os partidos como que estão dando esse apoio ao presidente, para que... Porque eu acho que seria contraproducente, nesse momento, começar uma oposição ao que está fazendo, né? A ideia é que todos se unam nesse momento, porque nós temos agora algo em comum, que é realmente nos livrarmos dessa delinquência que está tomando o país. Se não há um acordo aí nesse momento, pode ser que depois a gente possa, como eu escutei ontem mesmo, que porque o presidente não aparece ele próprio para dar, para falar diretamente à população, eu não sei por quê, mas não estou agora para mim não é o momento de ver esse tipo de coisa, senão que apoiar tudo o que ele está fazendo para que possamos sair desse problema atual, né? Se alguém tem alguma ideia melhor, alguma coisa melhor, obviamente, né? Se alguém tem essa capacidade, obviamente, de levar isso ao presidente, se é que se pode fazer algo melhor. Eu acho que tenho a fé, a confiança de que ele tomou as medidas que deveriam ser tomadas. agora, Eliana, sobre exatamente a sua posição. Você está em Quito, né, que não fica exatamente perto,
fica longe de Guayaquil, né, onde ocorreram os ataques, pelo menos de maior repercussão. Como é que está o clima por aí? O que você tem visto na sua rua, na sua vizinhança? O que as pessoas têm falado, né, quando tem a oportunidade de se encontrar? Como é que está o clima em Quito? E o que você tem, se você conhece alguém em Guayaquil também, como é que está a situação por lá? Olha, Guayaquil sempre foi uma cidade mais violenta que Quito. E, obviamente, lá a situação é bem mais complicada do que aqui. Aqui estamos como se fosse, as pessoas não estão saindo muito nas ruas, se mantém um pouco, os que podem, né, em casa, como suspenderam as aulas, né, tudo tentando fazer o que máximo que se pode por teletrabalho. Então, a ideia é ficarmos em casa. Enquanto a gente está em casa, a gente está relativamente protegidos, né? E manter isso até ver o que acontece com essas medidas, com os militares na rua, ver o que eles conseguem fazer, se conseguem recapturar esses chefes dessas bandas delitivas que fugiram da prisão e ver se surge, se dá algum efeito essas medidas. Não tem muita gente na rua, tem muito policial na rua, não tanto militares, mas bastante policiais na rua, algumas redes, algumas partes do transporte público não está funcionando tudo, algumas funcionam, alguma parte sim, outra parte não. A ideia também é que também passam para a gente, que a gente também não pode deixar que isso nos paralise, né? Que também temos que tentar levar nossa vida o melhor possível, né? De acordo com o que está acontecendo. No meu caso, como eu já não estou trabalhando atualmente, obviamente, o melhor a fazer é ficar em casa. De Mas madrugada. se algum parente seu, alguma pessoa próxima foi afetada por essa situação? Diretamente não. Nós sabemos, tem um grupo, né, de brasileiros que residem no Equador, sabemos que tem um brasileiro que foi sequestrado, que inclusive parece que já estão falando com alguma do governo brasileiro de atuar, alguma coisa, mas realmente é o único caso que realmente eu sei no momento, tá, disso. Diretamente não. A gente indiretamente somos afetados, sim, desde antes, Tá. porque pouco a pouco fomos restringindo a nossa liberdade de ir e vir, né? Já tem um ano que a gente, mais de um ano que a gente está nessa de evitar sair, né? Não poder ir por exemplo, nas férias, como íamos com toda tranquilidade para a praia, a gente vai restringindo tudo isso, né? Se tem como ir de avião, a gente ainda se arrisca a ir, mas de carro já é muito complicado. Há mais de um ano? Há mais de um ano que a gente começou a ter um aumento delitivo muito grande no país, né? Inclusive, por exemplo, já as bandas começaram a ir nos negócios, nos restaurantes, né? E pedir dinheiro para que, como fazem as milícias, não? Pedir dinheiro, eu te dou proteção e você me paga mensalmente tanto, né? Então, isso começou a acontecer aqui no país também. Então, sequestros, né, pedindo dinheiro, se você não paga esse dinheiro que eles pedem, sequestram ou fazem algo, matam alguém da família. Então, a situação já há um ano já está um pouco complicada. E agora foi mais ou menos, porque também, e antes disso começou somente dentro das prisões, que eram tomavam como reféns os policiais, né? Os delinquentes tomavam as prisões, mas como era uma coisa ainda isolada dentro das prisões, a gente ainda estava tranquila, a gente não, eu pelo menos como cidadão, a gente fala, bom, tá problemático, mas ainda o governo tem chance de retomar, tal, mas foi pouco a pouco o governo perdendo realmente o controle das prisões. E houve a privatização também do sistema penitenciário aí no Equador, Eliana? Houve privatização da segurança, de alguns setores da segurança? Olha, não que eu saiba, não que eu saiba. Tá, tá. E é claro que, como é que é vivenciar isso de perto, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem situações semelhantes. Não sei se na escala, né? Mas enfim,
ações criminosas nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, quando há uma movimentação do poder público de combater essas organizações, há uma retaliação, né? A gente vivencia isso aqui também. Dá para fazer um paralelo, você acredita? Ou o grau é diferente? Pô, eu nunca, quando morei no Brasil, nunca vivi em cidades grandes como, só por muito pouco tempo em São Paulo, mas não no Rio. Rio só estive para visitar, então não tenho muito contato, né? A cidade que eu vivi era uma cidade muito tranquila. É, mas eu posso dizer o que que eu estou sentindo aqui agora. É uma instabilidade. Você não sabe o que vai acontecer. Você está em casa, aparentemente tranquilo. Nós moramos em condomínio, nós tomamos certas é, medidas de segurança com guardas, com tudo isso, mas você sabe que essa segurança é uma segurança muito frágil, porque se eles conseguem entrar em um canal de televisão ao vivo e fazer o que eles fizeram, você sabe que você também está vulnerável. Então, essa vulnerabilidade obviamente provoca ansiedade, provoca essa dor de cabeça, essa loucura de você quer que isso, que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer. Ainda mais que começam também a surgir esses vídeos, essas imagens tão fortes, né? Que eles pedem para a gente nem estar retransmitindo isso. Eu acho que essa tomada essa invasão desse canal de televisão foi um ponto que eles fizeram muito forte, porque a população realmente se assustou muito com isso. E eles alcançaram e conseguiram chegar ao que eles queriam, assustar a população e pôr o governo contra a parede, né? Eu acho que é o que era o objetivo principal deles e realmente eles conseguiram isso. Esse canal tinha muita audiência, quer dizer, isso que se passou aí foi acompanhado fortemente por todo mundo. Sim, é um canal, é um dos canais aqui, é um canal de televisão que é do governo, mas também é um canal que sim, não é o canal que tem mais audiência no país, mas é um canal que sim, é bem visto, tem uma boa audiência. E foi traumático para todo mundo ver isso, né? Imagina, um E trauma mais que enorme. tudo, a gente Ah, Perdão, mas que tudo a gente sair de um país como nós tínhamos, um país tranquilo, um país que não tínhamos quase nenhuma delinquência, principalmente aqui em Quito, e ir pouco a pouco, e chegar a isso é um trauma muito grande para nós, né? É um susto muito grande, você não sabe o que fazer. Eu não sei se continuo morando aqui, se eu compro uma passagem e vou embora para o Brasil, o que eu faço? É uma situação bastante complicada, mas também são 35 anos de vida construída aqui, que você não pode simplesmente fazer assim, tchau, e vou embora, é complicado. Ô, Eliana, para entender melhor a tua história, você mora aí, seus filhos, você tem filhos, aliás, como é que é a sua família? Brasileira, equatoriana? Você foi para aí, fez família aí, e você falou sobre chegar a cogitar voltar. Isso é triste, né, para quem construiu, como você diz, uma vida num outro local? Claro, sim, meu marido é equatoriano, é, tenho dois filhos, eles têm a dupla nacionalidade, brasileira e equatoriana, mas meus filhos já não moram aqui no Equador praticamente depois da pandemia que começou o país começar a. O país nunca conseguiu se levantar depois da pandemia. Então, começou problemas de não ter mais empregos. Então, meus filhos, os dois foram, e não é só o caso dos meus filhos, é uma grande quantidade de jovens e jovens que já terminaram a universidade, que saíram do país por não conseguir realmente emprego no país. Então, meus filhos não estão aqui, apesar de que um deles está aqui comigo agora, ele veio é, passeando, inclusive está com a noiva é norte-americana, está muito assustada, ele também estava muito assustado, ontem estava desesperado, queria conseguir mudar a passagem para voltar o mais rápido possível para os Estados Unidos, queria que a gente fosse com ele. A situação é triste ver tudo isso, um país tão bonito, um país tão tranquilo que era, e chegar a um ponto desse é muito triste ver isso.
Triste demais. Torcemos aqui para que notícias melhores apareçam, que a situação se normalize aos poucos. A gente sabe que é uma situação difícil, né? Não vai ser, digamos assim, definida ou melhorada de uma hora para outra, mas que aos poucos a situação seja resolvida aí no Equador pelo bem de todos. Obrigado, Eliana. Então, desejo aqui